Existe uma pergunta que eu acredito que quase todas as pessoas já fizeram em algum momento da vida. Se eu sei exatamente o que deveria fazer, por que continuo fazendo o contrário? Nós sabemos que deveríamos cuidar melhor da saúde, sabemos que deveríamos descansar mais, sabemos que deveríamos passar menos tempo no celular, sabemos que deveríamos organizar melhor nossa vida. Sabemos que deveríamos economizar dinheiro, sabemos que deveríamos ter mais disciplina. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes continuamos repetindo hábitos que nos afastam da vida que desejamos construir. E a pergunta continua: por quê? Será que nos falta conhecimento? Eu acredito que seja esse o problema. Porque informação nunca teve tão disponível. Hoje temos livros, vídeos, cursos, especialistas, conteúdo gratuito por toda parte. Nunca foi tão fácil aprender. Mas aprender e transformar são coisas diferentes. E é justamente aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que mudar de vida depende apenas de descobrir uma nova técnica, um novo método, uma nova estratégia. Mas a verdade é que a maioria das pessoas já sabe muito mais do que coloca em prática. O problema não está na falta de conhecimento. O problema está na dificuldade de sustentar pequenas decisões ao longo do tempo. Porque mudar parece simples quando pensamos no resultado, mas se torna difícil quando enfrentamos o processo. Todos gostam da ideia da transformação, mas poucos gostam do desconforto que ela exige. Gostamos da ideia de ter uma vida organizada, mas nem sempre gostamos de organizar. Gostamos da ideia de ter mais saúde, mas nem sempre gostamos dos hábitos necessários para construí-la. Gostamos da ideia de alcançar objetivos, mas nem sempre gostamos do esforço diário que eles exigem. E existe uma razão para isso. O ser humano foi programado para buscar conforto, para economizar energia, para evitar esforço desnecessário. Por isso, muitas vezes, escolhemos aquilo que oferece prazer imediato, mesmo sabendo que pode nos prejudicar no futuro. E quanto mais repetimos esse comportamento, mais ele se transforma em hábito. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes não é preguiça, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência. É cansaço, é sobrecarga emocional, é ansiedade, é medo de fracassar mais uma vez. Porque quando alguém tenta mudar várias vezes e não consegue, começa a acreditar que o problema está nela. Começa a pensar que não tem disciplina, que não tem força de vontade, que não nasceu para vencer. Mas isso raramente é verdade. A maioria das pessoas não precisa de mais motivação, precisa de mais compreensão sobre si mesma. E daqui a pouco eu vou compartilhar com você um exercício muito simples. Mas antes, eu quero que você continue refletindo comigo, porque esse exercício pode ajudar a identificar algo que muitas vezes passa despercebido. Muitas pessoas acreditam que faltam disciplina, mas quando olham mais profundamente, descobrem que o que realmente está atrapalhando são medos, hábitos automáticos, excesso de cobrança ou até expectativas irreais sobre si mesmas. Por isso, continue comigo até o final. Eu acredito que essa reflexão fará muito mais sentido quando você realizar esse exercício. Precisa entender por que age da forma que age. Precisa reconhecer
os padrões que repete sem perceber. Precisa olhar para dentro antes de tentar mudar o que está fora. Porque toda mudança duradoura começa pelo autoconhecimento. Quando você entende os seus gatilhos, quando entende os seus medos, quando entende suas desculpas, você deixa de lutar contra si mesmo e passa a trabalhar a seu favor. E é nesse momento que a transformação deixa de ser uma luta constante. Ela começa a se tornar um caminho, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma decisão de cada vez. Porque grandes mudanças raramente acontecem de uma só vez, mas elas sempre começam com pequenas atitudes repetidas diariamente. Agora eu quero deixar uma reflexão prática para você, como prometi. Pegue uma folha de papel, escreva a resposta para essa pergunta. O que eu sei que preciso fazer, mas continuo adiando? Agora olhe para a sua resposta e faça uma segunda pergunta. Por que eu ainda não comecei? Não responda rapidamente. Pense com sinceridade, porque a primeira resposta quase sempre fala do comportamento, mas a segunda costuma revelar a causa. Talvez apareça o medo, a insegurança, o cansaço, a falta de confiança, ou até mesmo a crença de que você não será capaz. E é justamente aí que começa o autoconhecimento. Porque quando você identifica a verdadeira razão, deixa de lutar contra os sintomas e passa a compreender a origem do problema. Guarde essa resposta, reflita sobre ela e observe o que ela pode revelar sobre você. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. E lembre-se, o autoconhecimento é o caminho para a transformação interior.